A maioria das pessoas evita falar de morte porque associa imediatamente esse tema a tristeza, depressão ou pessimismo. Essa associação é um erro funcional. A morte, quando tratada como emoção, realmente paralisa. Mas quando tratada como estrutura, ela organiza. O papel da morte não é gerar sentimento, é impor limite. E todo sistema sem limite se torna confuso, ineficiente e ruidoso. Antes de continuar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. A mente humana precisa de fronteiras claras para operar bem. Quando tudo parece possível, tudo se torna adiável. Quando o tempo parece infinito, nenhuma decisão parece urgente. A morte existe como o limite final que impede a mente de se perder em fantasias de continuidade eterna. Ela não é um castigo da vida. Ela é o mecanismo que dá forma à vida. Pensar na morte, nesse sentido, não significa pensar no momento final, no sofrimento físico ou no colapso biológico. Significa reconhecer, de maneira fria e objetiva, que o tempo disponível é finito e desconhecido em duração. Essa simples constatação altera profundamente a forma como prioridades são construídas, sem necessidade de moral, sem necessidade de discurso motivacional. Quando a finitude é aceita como dado estrutural, a mente começa a operar com critérios mais rígidos. Perguntas que antes pareciam abstratas ganham peso concreto. Vale a pena gastar energia com isso? Vale a pena manter essa relação nesse formato? Vale a pena adiar essa decisão mais uma vez? Vale a pena viver nesse ritmo como se fosse sustentável indefinidamente? A morte funciona como um instrumento de corte. Ela elimina excessos mentais. Ela reduz o espaço para vaidades infladas. Ela enfraquece a obsessão por aprovação social de longo prazo. Não porque torna a pessoa indiferente, mas porque obriga a mente a distinguir o essencial do acessório. O que não sobrevive à ideia de finitude dificilmente merece ocupar o centro da vida. É nesse ponto que o pensamento de Sêneca se torna operacional. Para ele, a morte não é um tema para contemplação poética nem para angústia metafísica. Ela é uma ferramenta de alinhamento interno. Um lembrete disciplinado de que cada dia gasto sem intenção é um dia irrecuperável. Não por drama, mas por definição. A morte, quando colocada no lugar correto, não reduz o prazer da vida. Ela elimina o desperdício. Ela impede que a mente trate tempo como recurso ilimitado. Ela transforma escolhas pequenas em decisões reais. Ela expõe incoerências entre discurso interno e prática cotidiana. E essa exposição incomoda porque exige ajuste. O erro comum é pensar que lembrar da morte gera ansiedade. Na verdade, o que gera ansiedade é fingir que ela não existe, enquanto se vive uma vida desalinhada. A ansiedade surge da discrepância entre o modo como o tempo é gasto e o modo como a mente sabe, no fundo, que ele deveria ser usado. A morte apenas torna essa discrepância visível. Usar a morte como engenharia mental significa permitir que ela atue silenciosamente como critério. Não é pensar nela o dia inteiro. É deixá-la operar como limite implícito em cada decisão relevante. Quando esse limite é ignorado, a vida se enche de compromissos frouxos, metas infladas e medos difusos. Quando ele é aceito, a vida se torna mais simples, mais dura e mais clara. A clareza não vem do conforto, vem da restrição bem definida. A morte é a restrição máxima. Por isso ela é tão poderosa como ferramenta mental. Não para assustar, mas para ordenar. Não para entristecer, mas para concentrar. Não para paralisar, mas para forçar a escolha. O pânico em torno da morte não nasce do fim em si. Ele nasce de um erro cognitivo básico. A mente trata a morte como um evento futuro isolado, quando o sofrimento real acontece no presente por antecipação repetida. A maior parte da dor associada à morte é imaginária no sentido técnico da palavra. Ela não está acontecendo agora, mas é simulada inúmeras vezes como se estivesse. A imaginação humana não sabe diferenciar bem uma ameaça real imediata de uma ameaça abstrata projetada. Quando a mente cria uma cena futura de perda,
dor ou inexistência, o corpo reage como se aquela cena estivesse prestes a acontecer. O sistema nervoso entra em estado de alerta. O coração acelera. A atenção se estreita. O pensamento perde profundidade. Tudo isso ocorre sem que haja qualquer risco concreto naquele momento. Esse mecanismo foi útil em contextos de perigo físico imediato, mas aplicado à morte, que é certa, porém indeterminada no tempo, ele se torna um gerador crônico de desgaste. A mente começa a viver em estado de ensaio permanente. Ensaiar o fim, ensaiar a perda, ensaiar o arrependimento, ensaiar a dor. Cada ensaio consome energia real, mesmo sendo uma cena fictícia. O custo diário desse erro é alto. Energia mental que poderia ser usada para decidir é drenada por simulação. A atenção que poderia ser usada para agir é sequestrada por cenários. O resultado não é apenas ansiedade, é adiamento. A pessoa passa a evitar decisões que poderiam organizar a vida, porque toda escolha é percebida como risco adicional em um sistema já sobrecarregado. Esse adiamento corrói áreas centrais da existência. Conversas importantes são postergadas indefinidamente. Relações se mantêm em estado ambíguo para evitar conflito. Projetos não são assumidos com clareza, porque assumir implica expor-se ao fracasso. O medo não paralisa de forma dramática. Ele paralisa de forma silenciosa, cotidiana e socialmente aceitável. A ambição também sofre esse efeito. Em vez de se tornar clara, ela se fragmenta. A pessoa quer muitas coisas ao mesmo tempo, porque não consegue escolher uma. A mente, ao imaginar infinitos futuros possíveis, evita comprometer-se com um único caminho. O paradoxo é que essa multiplicidade aparente gera imobilidade real. Surge então uma forma específica de covardia social. Não é covardia física, nem moral no sentido clássico. É a covardia de não se posicionar, de não dizer o que pensa, de não defender limites, de não encerrar ciclos que já perderam função. Tudo isso é justificado internamente como prudência, quando na verdade é medo de perda simbólica. O erro intuitivo central é acreditar que pensar repetidamente na morte prepara a mente. Na prática, essa repetição desorganizada apenas reforça o estado de alerta. Preparação real exige estrutura, não repetição caótica. Enquanto a morte é tratada como uma ameaça emocional a ser evitada ou ensaiada sem método, o pânico se mantém ativo. Quando a morte é retirada do campo da imaginação emocional e colocada no campo dos dados estruturais, o efeito muda. O cérebro deixa de simular cenas e passa a operar com limites. Limites não geram pânico. Limites geram critérios. O medo diminui não porque o fim desaparece, mas porque a mente para de ensaiá-lo de forma inútil. O pânico, portanto, não é sinal de lucidez. É sinal de má gestão mental. Ele indica que a imaginação está ocupando um espaço que deveria ser ocupado por decisão. Enquanto esse erro não é corrigido, a vida continua sendo vivida em modo defensivo, com alto custo e baixo avanço real. O problema nunca foi a morte. O problema sempre foi a antecipação descontrolada. E enquanto a mente insistir em tratar o fim como um evento a ser emocionalmente ensaiado e não como um limite a ser racionalmente integrado, o pânico continuará operando como fundo silencioso da vida cotidiana. O erro mais comum ao lidar com a morte é transformá-la em tema. Tema vira discurso. Discurso vira emoção. Emoção vira ruído. No pensamento estoico, a morte não ocupa esse lugar. Ela não é assunto para contemplação prolongada, nem para elaboração sentimental. Ela é objeto de treino mental. E treino existe para modificar comportamento, não para produzir estados emocionais. Treinar a mente para lidar com a morte significa retirar dela o elemento de surpresa psicológica. A surpresa é o que gera pânico. O inesperado é o que desorganiza. Quando algo inevitável é tratado como se fosse improvável, a mente permanece despreparada. O treino corrige exatamente isso. Ele alinha a expectativa com realidade. Pensar na morte como treino não significa imaginar cenas de sofrimento ou decadência física. Isso é desperdício cognitivo. O treino estoico é seco, curto e funcional. Ele parte de uma constatação simples.
A vida tem prazo. Esse prazo é desconhecido e todas as escolhas acontecem dentro dessa restrição. Não há drama nisso. Há apenas estrutura. Quando esse dado é integrado, a mente muda a forma como avalia situações. Pequenos conflitos deixam de parecer ameaças existenciais. Decisões importantes deixam de ser adiadas indefinidamente. O excesso de preocupação com cenários secundários perde força. Não porque a pessoa se torna fria, mas porque o sistema interno de prioridades se reorganiza. O treino também serve para reduzir o apego à ilusão de controle total. A maior parte do medo humano não vem da morte em si, mas da perda de controle sobre o próprio roteiro. Aceitar a morte como limite inegociável enfraquece a fantasia de que tudo pode ser administrado, corrigido ou adiado. Essa aceitação não gera passividade, ela gera realismo. O realismo é uma forma superior de calma. Não a calma de quem ignora riscos, mas a calma de quem sabe quais riscos não podem ser eliminados. Quando a morte é reconhecida como parte da equação, a mente deixa de gastar energia tentando eliminá-la simbolicamente. Essa energia fica disponível para o que pode ser feito agora. O treino mental também atua sobre o tempo. A mente comum trata o tempo como elástico. Sempre parece haver mais amanhã. O treino estoico encurta esse elástico, não para gerar urgência histérica, mas para impedir que decisões importantes sejam empurradas indefinidamente. Quando o tempo deixa de ser abstrato, o presente ganha peso. Há um efeito colateral importante nesse processo. Quando a morte deixa de ser tema emocional, ela deixa de ser tabu. E quando deixa de ser tabu, ela perde parte do poder de gerar ansiedade difusa. O medo mal definido enfraquece quando é colocado dentro de uma moldura clara. A mente funciona melhor com dados duros do que com fantasias vagas. Esse treino não é constante. Ele não ocupa o dia inteiro. Ele aparece como lembrete breve, pontual e estratégico. Um ajuste fino de rota. Uma verificação de coerência. Serve para perguntar se o modo atual de viver está alinhado com o fato de que o tempo não é infinito. Quando a resposta é não, o treino cumpre sua função ao expor a discrepância. A morte usada dessa forma não rouba a intensidade da vida. Ela remove desperdício. Ela reduz a tolerância a compromissos vazios, relações frouxas e projetos indefinidos. Não por moral, mas por economia mental. A mente passa a exigir que o tempo seja usado de forma mais consciente. O treino mental com a morte não prepara o indivíduo para o fim biológico. Ele prepara o indivíduo para viver com mais precisão enquanto está vivo. Essa é a inversão central. Quem foge da morte costuma viver de forma confusa. Quem a integra como limite costuma viver de forma mais direta, ainda que mais exigente. Aqui, a morte já não aparece como ameaça. Ela aparece como instrumento silencioso de organização interna. E é exatamente por isso que ela começa a perder o poder de paralisar. O medo da morte não é um sentimento abstrato. Ele é um processo fisiológico e cognitivo bem definido. Quando a mente identifica uma ameaça, mesmo que seja abstrata e distante, ela aciona um sistema antigo de sobrevivência. Esse sistema foi desenhado para responder a perigos imediatos, não a ideias inevitáveis sem data marcada. A primeira resposta é o estado de alerta. O corpo libera sinais de prontidão. A atenção se estreita. O pensamento passa a buscar segurança. Esse movimento é automático. O problema surge quando a ameaça não pode ser evitada nem resolvida, como é o caso da morte. O sistema permanece ligado sem ter para onde descarregar a energia gerada. Com o alerta contínuo, a mente entra em ruminação. Ela repete pensamentos na tentativa de encontrar uma saída que não existe. Busca garantias onde não há garantia possível, revê cenários, compara alternativas, simula resultados. Tudo isso acontece sem avanço real. A ruminação cria a sensação de atividade, mas não produz solução. A próxima etapa é a busca compulsiva por controle simbólico. A pessoa passa a checar excessivamente informações, opiniões alheias, sinais do corpo, previsões futuras. Não para agir, mas para aliviar temporariamente a tensão. Cada checagem reduz a ansiedade por alguns instantes, mas reforça o hábito.
O sistema aprende que a ansiedade só diminui quando há verificação constante. Esse ciclo se infiltra nos hábitos cotidianos. Excesso de informação se torna um anestésico. Ansiedade noturna surge porque o silêncio remove distrações e a mente volta a simular ameaças. A urgência falsa aparece quando tarefas irrelevantes são tratadas como críticas, apenas para evitar o contato com decisões realmente importantes. A necessidade de aprovação cresce, porque o julgamento externo parece oferecer algum tipo de segurança simbólica. O medo, nesse estágio, já não está mais ligado à morte em si. Ele se espalha, contamina decisões pequenas, interfere em conversas simples, distorce a percepção de risco. O indivíduo passa a evitar desconforto imediato, mesmo quando esse desconforto é necessário para reduzir sofrimento futuro. O sistema de sobrevivência, que deveria proteger, passa a limitar. É importante entender que esse mecanismo não é sinal de fraqueza moral. Ele é previsível. Ele surge quando uma ameaça inevitável é tratada como algo que precisa ser resolvido emocionalmente. O corpo não foi feito para sustentar alerta permanente diante de algo que não pode ser eliminado. Quando a morte é integrada como limite estrutural, esse mecanismo perde força. O alerta diminui porque não há mais tentativa de evitar o inevitável. A ruminação enfraquece porque não há mais problema a ser resolvido, apenas condição a ser considerada. A busca por garantia perde sentido, porque a ausência de garantia é aceita como parte da equação. A mente funciona melhor quando sabe onde não tem controle. Isso libera energia para agir onde o controle existe. Enquanto a morte é tratada como ameaça ativa, o sistema de medo ocupa espaço demais. Quando ela é tratada como dado fixo, o sistema se recalibra. O medo não desaparece completamente. Ele muda de função. Deixa de ser ruído constante e passa a ser sinal pontual. Em vez de paralisar, alerta apenas quando algo realmente ameaça valores ou integridade. Esse ajuste não acontece por negação, mas por compreensão do mecanismo. Aqui fica claro que o problema não é sentir medo. O problema é permitir que um sistema desenhado para perigos imediatos governe uma vida inteira diante de um limite inevitável. Enquanto isso acontece, a vida é vivida em modo defensivo, com pouco avanço real e alto desgaste interno. Integrar a morte corretamente é também um ato de higiene mental. É retirar do sistema de medo uma responsabilidade que ele não consegue cumprir e devolver à mente a capacidade de decidir com mais calma, mais foco e menos ruído. A mente humana confunde dois fenômenos radicalmente diferentes e os trata como se fossem um só. O primeiro é a morte biológica, inevitável, imprevisível, no momento exato e fora do controle individual. O segundo é uma forma de morte em vida, construída aos poucos, produzida por paralisia, adiamento e medo constante. Essa segunda morte não é um evento, é um processo. E é ela que a maioria das pessoas vive tentando evitar, sem perceber que já está dentro dele. A morte biológica encerra a vida. A morte em vida a esvazia. A primeira acontece uma vez. A segunda acontece todos os dias. Cada vez que uma decisão importante é adiada sem critério, algo morre. Cada vez que uma conversa necessária é evitada, algo se fecha. Cada vez que um limite não é imposto por medo de conflito, um pedaço da autonomia é perdido. Esse acúmulo não chama a atenção porque não é dramático. Ele é silencioso. O medo opera como se estivesse protegendo o indivíduo da morte biológica, mas na prática cobra um imposto contínuo. Para evitar riscos, a pessoa evita movimentos. Para evitar dor, evita mudanças. Para evitar perda, evita escolhas. O resultado é uma vida cada vez mais estreita, onde o espaço de ação diminui enquanto a sensação de tempo passando aumenta. Essa confusão é funcionalmente perigosa. Ao tentar escapar da morte inevitável, o indivíduo aceita uma forma de existência reduzida. Ele preserva o corpo, mas sacrifica a direção. Preserva a segurança, mas perde coerência. Preserva a imagem, mas abandona a própria intenção. Tudo isso acontece sem uma decisão consciente. É um efeito colateral do medo mal direcionado. A mente acredita que está ganhando tempo. Na realidade,
está gastando tempo sem retorno. A vida passa a ser vivida em modo de manutenção, não de construção. O objetivo deixa de ser viver bem e passa a ser não perder demais. Esse rebaixamento de expectativa é vendido internamente como prudência, mas o custo aparece mais tarde na forma de frustração difusa e arrependimento mal definido. A morte em vida também se manifesta na linguagem interna. Frases como "depois eu vejo", "agora não é o momento", "quando as coisas se estabilizarem", se tornam padrões. Essas frases não são planejamento, são adiamento disfarçado. Elas funcionam como analgésicos temporários para a ansiedade, mas não resolvem o problema estrutural. O ponto central aqui é que o medo não elimina a morte biológica. Ele apenas antecipa a morte simbólica. Ao tentar evitar o fim, a pessoa abre mão da intensidade e da clareza que só existem quando algo está em jogo. A vida perde contorno porque não há escolha real sendo feita. Quando a mente reconhece essa distinção, algo muda. Fica claro que evitar riscos não é o mesmo que preservar a vida. Fica claro que segurança absoluta tem custo existencial. Fica claro que o medo, quando governa, não protege. Ele empobrece. Integrar a morte como limite não significa acelerar o fim biológico. Significa interromper o processo de morte em vida. Significa aceitar que perder faz parte do jogo e que tentar eliminar toda perda resulta em uma existência vazia. A clareza nasce quando a mente percebe que o preço de não agir é maior do que o preço de agir. Enquanto essa confusão persistir, o indivíduo continuará acreditando que está sendo cauteloso, quando na verdade está apenas adiando o inevitável em versões cada vez menores de si mesmo. Quando a finitude entra de forma correta no pensamento, ela cria um critério de separação que não depende de moral, motivação ou força de vontade. Esse critério é simples, mas implacável. O tempo não comporta tudo. A partir desse ponto, qualquer escolha que tente abraçar tudo ao mesmo tempo se revela falsa. A mente é forçada a distinguir o que é essencial do que é acessório, não por opinião, mas por limitação estrutural. O erro comum é tentar organizar a vida por preferências momentâneas ou pressões externas. Isso produz listas extensas, compromissos inflados e prioridades conflitantes. O critério estoico opera de outro modo. Ele começa com a pergunta que quase nunca é feita de forma honesta: se o tempo é limitado, o que realmente merece ocupá-lo? Essa pergunta não pede justificativas emocionais. Ela exige corte. A finitude funciona como filtro. Tudo o que passa por esse filtro precisa justificar seu custo em tempo, energia e atenção. O que não sustenta esse custo revela sua natureza de distração. Distração não é lazer. Distração é aquilo que consome recursos sem produzir alinhamento. Ela pode parecer produtiva, socialmente aceita ou até prazerosa, mas não contribui para a coerência da vida. Aplicar esse critério exige abandonar a fantasia de equilíbrio perfeito. Não é possível investir igualmente em todas as áreas. Trabalho, relacionamento, saúde, dinheiro, reputação competem entre si pelo mesmo recurso escasso. Fingir que não competem é a forma mais eficiente de perder clareza. A finitude expõe essa competição e obriga a mente a assumir escolhas explícitas. No trabalho, o critério separa sustento de vaidade. Sustento mantém a vida operando. Vaidade tenta inflar identidade. Quando o tempo é tratado como infinito, ambos se misturam. Quando o tempo é tratado como finito, a diferença se torna evidente. Projetos que servem apenas para alimentar imagem perdem força diante de projetos que constroem autonomia real. Nos relacionamentos, o critério separa vínculo de hábito. Há relações que existem por inércia, não por valor. Mantê-las custa energia emocional contínua e produz pouco retorno em significado. A finitude torna visível esse custo, não para incentivar isolamento, mas para exigir intencionalidade. Relações que importam suportam investimento consciente. As outras drenam silenciosamente. Na saúde, o critério separa cuidado de estética. Enquanto o tempo parece abundante, o corpo é tratado como algo corrigível depois. Quando o tempo se torna limitado, o corpo passa a ser visto como prazo real.
não como projeto de imagem, mas como condição de continuidade da própria ação no mundo. No dinheiro, o critério separa segurança de status. Segurança compra tempo. Status compra validação temporária. A finitude torna essa distinção impossível de ignorar. O que não aumenta a autonomia raramente justifica o custo quando o tempo é curto. Na reputação, o critério separa a integridade de aprovação. A aprovação depende de fatores externos e instáveis. A integridade depende de coerência interna. Quando o fim é levado em conta, a aprovação perde peso estrutural. Ela não sobrevive ao limite. A integridade, sim. Esse critério não resolve conflitos automaticamente. Ele apenas impede a autoenganação. Ele remove justificativas frágeis. Ele expõe incoerências. A partir daí, a mente não pode mais fingir que tudo é igualmente importante. Algo precisa cair, e o que cai revela o que realmente era essencial. A finitude não cria valores novos. Ela apenas revela os valores que já existiam, mas estavam escondidos sob excesso, ruído e distração. Esse processo não é confortável, mas é preciso. Sem ele, a vida continua cheia, mas desorganizada. Com ele, a vida se torna mais exigente, porém mais clara. Enquanto esse critério não é aplicado, o indivíduo vive reagindo a estímulos. Quando ele é integrado, o indivíduo passa a escolher. E essa diferença muda tudo. A maior parte da indecisão humana não nasce da falta de informação. Nasce da recusa em aceitar perda. Decidir significa escolher um caminho e abandonar outros. Enquanto a mente mantém a fantasia de que tudo pode ser mantido em aberto, ela evita decidir. A morte rompe essa fantasia. Ela introduz uma verdade simples e operacional. Não há tempo suficiente para tudo. E quando não há tempo suficiente para tudo, escolher deixa de ser opcional. Usar a morte como ferramenta de decisão rápida não significa pensar no fim antes de cada escolha trivial. Significa manter ativo um critério silencioso. Esta decisão ainda faria sentido se o tempo fosse claramente limitado. Esse critério não responde com emoção. Ele responde com corte. Ele elimina alternativas que só existem porque o tempo foi tratado como infinito. A decisão rápida não é impulsiva. Ela é enxuta. Ela remove excesso antes de agir. O método é simples na forma, mas exigente na prática. Primeiro, identificar o que é essencial naquela situação específica. Essencial não é o que gera prazer imediato, nem o que preserva a imagem. Essencial é o que sustenta coerência, autonomia e continuidade real de ação. O segundo passo é eliminar o que não é essencial. Eliminar não significa odiar, desprezar ou demonizar. Significa aceitar que não cabe agora. Esse passo é o mais difícil porque ativa medo de perda simbólica. A morte ajuda exatamente aqui. Ela lembra que a perda é inevitável em qualquer cenário. Não escolher também é perder, só que de forma difusa e prolongada. O terceiro passo é escolher o próximo ato concreto. Não o plano ideal, não a solução perfeita, mas o próximo movimento possível dentro das restrições reais. A morte reduz a tolerância à abstração excessiva. Ela exige ação delimitada, algo que possa ser feito agora, com custo conhecido. A clareza surge quando a mente aceita que toda decisão carrega perda embutida. Enquanto a mente tenta escapar dessa realidade, ela posterga. Quando aceita, ela age. A morte não cria essa perda. Ela apenas torna visível algo que sempre esteve presente. Esse uso da finitude acelera decisões porque remove a busca por garantias impossíveis. Muitas decisões ficam travadas porque a mente quer certeza total de resultado. A morte elimina essa exigência. Ela lembra que a incerteza não é falha do sistema, é condição do sistema. Esperar certeza é esperar indefinidamente. A decisão rápida também reduz desgaste mental. Cada escolha adiada continua consumindo energia em segundo plano. Ela ocupa espaço cognitivo, gera ruminação e cria tensão difusa. Quando a decisão é tomada, mesmo que seja difícil, esse custo cai. A mente volta a ter espaço para o que vem depois. Há um efeito importante nesse processo. Decidir com base na finitude reduz o peso de escolhas irreversíveis, não porque elas deixam de ser sérias,
mas porque a mente já aceita a irreversibilidade como parte da vida. O medo de errar perde parte do poder quando errar deixa de ser visto como catástrofe absoluta. A morte, usada assim, não empurra o indivíduo para decisões extremas. Ela empurra para decisões honestas. Ela elimina adiamentos artificiais. Ela reduz a distância entre intenção e ação. Ela força alinhamento entre o que se diz valorizar e o que se faz de fato. Enquanto a finitude não é integrada, a decisão parece pesada demais. Quando ela é integrada, a indecisão é que passa a parecer insustentável. E essa inversão muda a forma como a vida é conduzida no cotidiano. A maior distorção sobre coragem é tratá-la como algo raro, explosivo e visível. Essa imagem transforma a coragem em espetáculo e afasta as pessoas da prática real. No pensamento estoico, coragem não é gesto heróico isolado. É comportamento repetido sob restrição. É a capacidade de agir mesmo quando o custo é conhecido e não pode ser eliminado. A morte desmonta a fantasia do heroísmo porque revela algo incômodo. Quase nenhuma decisão importante exige bravura dramática. O que elas exigem é constância. Dizer não quando seria mais confortável dizer sim. Sair de ambientes que corroem lentamente, em vez de esperar um colapso explícito. Encerrar relações ambíguas que drenam energia. Essas ações não rendem aplausos. Elas apenas reorganizam a vida. Coragem estoica não nasce da ausência de medo. Ela nasce da recusa em permitir que o medo governe. O medo informa. A coragem decide. Quando a morte é integrada como limite, o medo perde o status de argumento final. Ele continua presente, mas deixa de ser decisivo. A mente passa a perguntar não apenas isso assusta, mas isso é coerente com um tempo finito. Existe uma diferença crucial entre coragem e impulsividade. A impulsividade tenta escapar do medo por meio da ação rápida e desordenada. A coragem aceita o medo e age apesar dele. A impulsividade busca alívio imediato. A coragem aceita desconforto prolongado em troca de alinhamento. A morte ajuda a distinguir essas duas coisas porque ela expõe o custo de decisões tomadas, apenas para aliviar tensão momentânea. Quando o tempo é tratado como infinito, a mente pode se dar ao luxo de evitar desconfortos repetidamente. Quando o tempo é tratado como finito, cada adiamento começa a parecer caro demais. Essa percepção não gera pressa histérica. Ela gera intolerância ao auto-engano. A coragem surge como resposta a essa intolerância. Há exemplos claros dessa coragem silenciosa. Dizer não a convites que mantêm uma imagem social, mas sabotam prioridades reais. Parar de comprar status para comprar tempo. Pedir ajuda quando o orgulho prefere isolamento. Encarar exames médicos que foram adiados por medo simbólico. Resolver pendências antigas que continuam ocupando espaço mental. Nada disso é grandioso. Tudo isso é decisivo. A morte atua aqui como regulador de escala. Ela lembra que o custo de não agir se acumula. Cada pequena covardia não mata a vida de uma vez, mas a estreita. A coragem, nesse sentido, não expande a vida dramaticamente. Ela impede que a vida encolha. Esse tipo de coragem também reduz o desgaste emocional. Agir de forma alinhada, mesmo com desconforto, consome menos energia do que sustentar contradições internas por longos períodos. A mente gasta muito esforço tentando justificar adiamentos. Quando a ação ocorre, esse esforço cai. A coragem sem teatralidade também afeta a forma como o indivíduo lida com limites externos. Nem tudo pode ser mudado. Nem todo conflito pode ser vencido. Nem toda perda pode ser evitada. A coragem estoica não tenta controlar o incontrolável. Ela tenta responder com dignidade ao que não pode ser alterado. A morte, ao remover a ilusão de controle total, enfraquece a necessidade de parecer invulnerável. E quando essa necessidade cai, a coragem se torna mais acessível. Ela deixa de ser performance e passa a ser prática cotidiana. Um ajuste constante entre o que importa e o que é suportável. Enquanto a coragem é tratada como exceção heróica, ela permanece distante. Quando é tratada como hábito sob limite, ela se torna possível. E é exatamente esse tipo de coragem que sustenta uma vida mais coerente em um tempo finito.
Enquanto o fim permanece abstrato, as prioridades permanecem confusas. A mente humana é hábil em inflar importâncias artificiais quando não percebe limite real. Tarefas secundárias se disfarçam de urgentes. Compromissos irrelevantes ocupam espaço central. O cotidiano se enche de movimentos, mas carece de direção. A finitude rompe esse cenário ao tornar visível algo que antes era ignorado. Não é possível investir em tudo sem perder o essencial. Quando o fim fica nítido, certas prioridades emergem sem esforço moral. Família deixa de ser conceito genérico e passa a ser presença concreta. Amizades deixam de ser contagem social e passam a ser vínculos sustentáveis. Serviço deixa de ser performance e passa a ser utilidade real. Criação deixa de ser hobby adiado e passa a ser expressão necessária. Saúde deixa de ser estética futura e passa a ser condição imediata de ação. Integridade deixa de ser discurso e passa a ser custo assumido. Essas prioridades não surgem porque alguém decide que são importantes. Elas surgem porque sobrevivem ao teste da finitude. Quando o tempo é reconhecido como escasso, tudo o que depende de postergação eterna perde força. O que exige presença, cuidado e continuidade ganha peso. A morte funciona como um solvente que dissolve importâncias falsas. O contraste se torna evidente quando se observam as prioridades que caem. Consumo usado como anestesia perde sentido quando o tempo é curto. Produtividade usada como identidade se revela frágil quando não produz significado durável. Fama usada como substituto de valor pessoal se mostra instável diante de um fim que ignora reconhecimento público. A mente resiste a esse ajuste porque ele exige renúncia. Priorizar implica abandonar. Escolher implica excluir. A finitude torna essa exclusão inevitável. Ela expõe o custo de manter tudo aberto. O custo não é apenas tempo perdido, é vida diluída. Há também um efeito importante sobre o ritmo. Quando o fim é ignorado, a vida tende a se acelerar artificialmente. Tudo parece urgente, mas pouco é relevante. Quando o fim é reconhecido, o ritmo desacelera de forma seletiva. O que importa, recebe tempo. O que distrai, perde espaço. Não se trata de fazer menos por preguiça, mas de fazer menos para fazer melhor. Essas prioridades reorganizadas também alteram a forma como conflitos são enfrentados. Discussões triviais perdem importância. Silêncios necessários se tornam insustentáveis. A mente passa a perguntar se vale a pena carregar ressentimentos quando o tempo é limitado, não por perdão automático, mas por economia emocional. O fim nítido também muda a relação com projetos de longo prazo. Eles deixam de ser fantasias grandiosas e passam a ser compromissos progressivos. A pergunta deixa de ser onde quero chegar algum dia e passa a ser o que estou construindo agora que justifica o tempo investido. Essa mudança reduz frustração porque aproxima intenção e ação. As prioridades verdadeiras não são românticas. Elas exigem presença contínua, manutenção e custo. A finitude não torna essas exigências mais fáceis. Ela apenas torna impossível ignorá-las. O conforto de fingir que tudo pode esperar desaparece. No lugar dele, surge uma vida mais exigente, porém mais coerente. Enquanto o fim permanece distante na imaginação, as prioridades permanecem negociáveis. Quando o fim se aproxima mentalmente, as prioridades se solidificam. E uma vez solidificadas, elas começam a guiar escolhas de forma quase automática, sem necessidade de esforço constante. Quando o medo da morte é observado com atenção, ele raramente aponta para o fim biológico em si. O que ele revela é outra coisa: o medo de chegar ao fim, com a sensação de que a vida foi mal utilizada. O pânico não nasce da inexistência futura, mas da avaliação tardia do passado. A mente teme o momento em que não haverá mais tempo para corrigir incoerências acumuladas. Esse medo opera como um contador silencioso. Ele não se manifesta o tempo todo, mas aparece em brechas específicas. No silêncio da noite, em momentos de estagnação, diante de escolhas adiadas por tempo demais. Nesses momentos, a mente não pergunta sobre morrer. Ela pergunta se aquilo que foi vivido justifica o tempo gasto. E quando a resposta é incerta,
o medo cresce. O arrependimento funciona como combustível desse processo. Não o arrependimento pontual por erros específicos, mas o arrependimento difuso por uma vida conduzida por adiamento. A mente percebe, mesmo que não formule claramente, que certas decisões não foram tomadas por medo, não por falta de oportunidade. Essa percepção gera tensão contínua. Para aliviar essa tensão, o cérebro tenta comprar tempo simbólico. Ele recorre à distração, preenche a agenda, aumenta o consumo de estímulos, busca pequenas recompensas imediatas. Tudo isso cria a sensação temporária de movimento, mas não resolve a causa do medo. Pelo contrário, quanto mais distração, menos ação significativa. Quanto menos ação significativa, maior o estoque de arrependimento latente. Esse mecanismo cria um ciclo fechado. O medo gera distração. A distração impede escolhas. A ausência de escolhas alimenta arrependimento. O arrependimento intensifica o medo. A morte aparece como pano de fundo desse ciclo, mas não é o motor. O motor é a percepção crescente de que o tempo está sendo gasto sem direção clara. A mente tenta racionalizar esse processo. Ela se convence de que ainda haverá tempo, que as condições ainda não são ideais, que certas decisões exigem mais preparo. Essas narrativas aliviam momentaneamente a ansiedade, mas aumentam o custo futuro. Cada justificativa, aceita hoje, se transforma em peso amanhã. Quando a finitude é integrada de forma consciente, esse ciclo começa a enfraquecer. Não porque o medo desaparece, mas porque ele muda de objeto. Em vez de temer o fim abstrato, a mente passa a temer a continuidade vazia. Esse deslocamento é crucial. Ele transforma o medo em sinal de desalinhamento, não em ameaça paralisante. O medo de não ter vivido é mais honesto do que o medo de morrer. Ele aponta para algo corrigível enquanto ainda há tempo. Ele indica áreas onde escolhas estão sendo evitadas. Ele revela conflitos entre valores declarados e práticas reais. Quando esse medo é reconhecido, ele pode ser usado como alarme, não como sentença. A dificuldade está em resistir à tentação de anestesiá-lo. Anestesiar o medo é fácil. Enfrentá-lo exige ação. A finitude torna essa exigência explícita. Ela remove a ilusão de que o medo pode ser eliminado sem mudança concreta. Enquanto a vida permanece desalinhada, o medo retorna. A finitude só se torna ferramenta quando sai do campo abstrato e entra na rotina. Enquanto permanecer como ideia geral, ela produz apenas reflexão ocasional. Quando é aplicada a situações concretas, ela reorganiza a vida de forma silenciosa e contínua. O pensamento estoico não busca momentos elevados de consciência. Ele busca ajustes repetidos no cotidiano. O primeiro campo de aplicação inevitável é a decisão entre carreira e dinheiro. A maioria das pessoas mistura sustento com vaidade, porque nunca aplicou um critério de limite. Sustento é aquilo que garante autonomia mínima e continuidade de ação. Vaidade é aquilo que existe para sustentar imagem, comparação ou narrativa externa. Quando o tempo parece infinito, ambos convivem sem conflito. Quando o tempo é reconhecido como limitado, a diferença se torna incômoda. A finitude força a pergunta que raramente é feita com honestidade. Este esforço está comprando tempo ou apenas status? Comprar tempo significa reduzir dependência futura, ampliar margem de escolha e diminuir vulnerabilidade. Comprar status significa aumentar exposição, custo fixo e necessidade de validação contínua. A morte não moraliza essa escolha. Ela apenas revela seu preço ao longo do tempo. O segundo campo de aplicação é o dos conflitos e conversas difíceis. Conversas adiadas não desaparecem. Elas se acumulam. Cada conversa evitada adiciona tensão ao sistema relacional. A mente justifica o adiamento como prudência, mas o custo aparece mais tarde na forma de desgaste, ressentimento e afastamento silencioso. A finitude expõe esse custo ao retirar a fantasia de tempo ilimitado para resolver tudo depois. Quando o tempo é limitado, certas conversas deixam de parecer opcionais, não porque se tornam fáceis, mas porque se tornam necessárias. O desconforto imediato de falar passa a ser menor do que o custo prolongado de silenciar.
A morte atua aqui como critério de urgência real, não como pressão emocional. Ela lembra que relações não se ajustam sozinhas com o passar do tempo. Elas se deterioram. O terceiro campo é o da saúde e da disciplina corporal. Enquanto o corpo é tratado como algo corrigível no futuro, a disciplina parece negociável. Quando o corpo é reconhecido como prazo real, a relação muda. Saúde deixa de ser estética projetada e passa a ser condição imediata de ação. Não se trata de obsessão com longevidade, mas de respeito ao fato de que sem corpo funcional não há decisão, coragem ou clareza sustentáveis. A finitude também reorganiza a disciplina diária. Pequenos hábitos passam a ser avaliados pelo impacto acumulado, não pelo prazer momentâneo. A pergunta deixa de ser: isso é agradável agora? E passa a ser: isso compromete ou sustenta minha capacidade de agir daqui a algum tempo? Esse ajuste reduz indulgências automáticas e aumenta escolhas conscientes. Em todos esses cenários, a morte não aparece como ameaça. Ela aparece como referência silenciosa. Ela não exige heroísmo. Ela exige honestidade. Honestidade sobre custos, limites e trocas inevitáveis. A aplicação diária da finitude não transforma a vida em algo mais fácil. Ela a torna menos confusa. Quando esse critério é aplicado de forma consistente, algo interessante acontece. A ansiedade diminui, não porque os problemas desaparecem, mas porque eles deixam de se acumular. Decisões são tomadas, conversas ocorrem, ajustes são feitos enquanto ainda são possíveis. O estoque de pendências diminui. Há um risco real quando a morte entra no campo mental sem método. Ela pode se transformar em compulsão. Em vez de organizar, passa a invadir. Em vez de clarear, escurece. Isso acontece quando a finitude é usada como estímulo emocional contínuo e não como critério pontual. O resultado não é lucidez, é desgaste. A obsessão surge quando a mente tenta extrair da morte uma resposta emocional que ela não pode fornecer. Pensar repetidamente no fim, sem finalidade prática, reforça o sistema de alerta. O corpo interpreta essa repetição como ameaça ativa. A atenção se estreita, o pensamento se empobrece. A vida passa a girar em torno do medo que deveria ter sido neutralizado. O antídoto para isso não é evitar o tema, mas regular o uso. A finitude funciona melhor em doses curtas e aplicadas. Ela deve entrar como corte, não como pano de fundo permanente. Serve para decidir, não para ruminar. Serve para encerrar excessos, não para criar tensão contínua. O método é simples, mas exige disciplina. A morte entra no pensamento quando há decisão relevante a ser tomada. Ela não permanece depois disso. Cumprida a função de filtro, ela se retira. O erro é deixá-la ocupando o espaço que deveria ser preenchido por ação. Quando não há ação, a mente retorna à simulação, e a simulação prolongada reativa o medo. Esse retorno ao presente por meio da ação é fundamental. A morte só cumpre seu papel quando empurra para algo concreto. Uma conversa, um ajuste de rota, um corte necessário, uma escolha incômoda. Se nenhuma ação se segue, o pensamento se degrada em obsessão improdutiva. Também é importante entender que a finitude não exige vigilância constante. Ela não precisa ser lembrada a cada hora. O excesso de lembretes banaliza o limite. O que organiza não é a frequência, é a precisão. Um lembrete bem colocado vale mais do que 100 pensamentos dispersos. A obsessão também surge quando a morte é confundida com identidade. Quando o indivíduo começa a se definir pela consciência da finitude, em vez de usar essa consciência como ferramenta. Nesse ponto, a morte deixa de servir à vida e passa a ocupá-la. O pensamento estoico evita essa armadilha ao tratar a morte como instrumento, não como tema central da narrativa pessoal. Outro risco é usar a finitude como justificativa para a ansiedade. A mente pode transformar o limite em desculpa para a pressa constante, decisões precipitadas e intolerância exagerada ao erro. Isso não é lucidez, é fuga. A finitude não elimina a necessidade de discernimento. Ela apenas impede adiamentos artificiais. Usar a morte corretamente implica aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora.
O limite não transforma a vida em corrida. Ele transforma a vida em processo consciente. Algumas coisas exigem tempo, outras exigem corte imediato. A finitude ajuda a diferenciar uma coisa da outra, não a atropelar ambas. Quando a morte é usada sem obsessão, ela perde carga emocional e ganha função estrutural. Ela não invade o cotidiano. Ela aparece quando necessária. Atua como critério e se retira. Esse uso silencioso é o que permite que a vida continue fluindo sem ansiedade excessiva. O objetivo não é conviver com a morte o tempo todo. É conviver melhor com o tempo enquanto ele existe. E isso só acontece quando a finitude é tratada como ferramenta de decisão, não como companheira constante de pensamento. A técnica central proposta por Sêneca não é contemplação do fim, mas preparação para a perda. Preparar-se não significa sofrer antes do tempo. Significa reduzir o elemento de surpresa psicológica. A surpresa é o que desorganiza. A preparação é o que mantém a capacidade de agir quando algo é perdido. A mente entra em pânico quando acredita que algo essencial jamais poderia ser retirado. Esse pânico não vem da perda em si, mas da quebra abrupta de expectativa. Quanto maior a expectativa de permanência, maior o choque quando ela é frustrada. A preparação estoica atua exatamente nesse ponto. Ela ajusta expectativas para que a perda, quando ocorre, não seja interpretada como colapso total. O método é direto. Consiste em reconhecer, de forma deliberada, que tudo o que não depende exclusivamente da própria conduta pode ser perdido. Saúde, posição, dinheiro, relações, reputação, conforto. Nada disso é garantido. Essa constatação não exige dramatização. Exige apenas honestidade estrutural. Ao aceitar essa possibilidade, a mente deixa de construir identidades rígidas baseadas em fatores instáveis. Essa preparação não ocorre o tempo todo. Ela acontece em momentos específicos, quando a mente começa a tratar algo como absolutamente indispensável. Nesse ponto, o treino intervém. Ele pergunta se a vida seria impossível sem aquilo. A resposta quase sempre é não. Difícil, sim. Impossível, não. Essa diferença enfraquece o terror antecipatório. Imaginar a perda possível não serve para criar sofrimento artificial. Serve para diminuir dependência psicológica. Quando a mente ensaia a possibilidade de perder algo, ela descobre que ainda resta capacidade de ação. Essa descoberta é libertadora. Ela reduz o poder que objetos, posições e pessoas exercem sobre o comportamento. Depois desse ensaio curto, a mente retorna ao plano mínimo viável. O plano mínimo não é o ideal, é o possível. Ele define o que pode ser feito mesmo após uma perda. Esse plano cria segurança real, não simbólica. Ele mostra que a vida não depende de condições perfeitas para continuar com dignidade. Essa técnica aumenta a coragem porque reduz o custo percebido da ação. Muitas decisões não são tomadas porque a mente exagera o impacto de uma perda potencial. Ao treinar a possibilidade dessa perda, o impacto emocional diminui. A ação deixa de parecer suicida e passa a parecer apenas custosa. Essa mudança de escala é decisiva. A preparação também reduz a necessidade de controle excessivo. Quando a mente aceita que nem tudo pode ser preservado, ela para de tentar gerenciar cada detalhe. Isso libera energia para o que realmente depende da própria conduta. Escolhas, atitudes, respostas. O foco se desloca do incontrolável para o controlável. É importante notar que essa técnica não elimina o luto quando a perda ocorre. Ela não promete invulnerabilidade emocional. Ela promete algo mais realista: a capacidade de não colapsar. A dor existe. A diferença é que ela não paralisa completamente. A mente não entra em estado de negação prolongada. Preparar-se para a perda não significa viver esperando o pior. Significa viver sem a ilusão de garantia total. Essa ausência de ilusão não torna a vida mais sombria. Ela a torna menos frágil. A fragilidade extrema nasce da dependência psicológica absoluta, não da consciência de limites. Quando a surpresa é reduzida, a dignidade aumenta. O indivíduo consegue atravessar mudanças com menos desorganização interna. Ele não precisa se reinventar do zero a cada perda.
Ele já sabe que pode continuar operando mesmo em condições piores do que as ideais. Essa técnica não fecha um ciclo. Ela permanece como ferramenta ativa. Sempre que algo começa a dominar excessivamente o comportamento por medo de perda, a preparação entra em cena. Não para eliminar o apego, mas para impedir que ele se torne tirania interna. Aceitar a morte como limite não significa negar o impacto emocional da perda. Essa confusão é comum e produz um erro perigoso: a ideia de que clareza exige frieza. No pensamento estoico, isso não existe. A dor não é um defeito moral. Ela é uma resposta humana a uma ruptura real. O problema não é sentir dor. O problema é permitir que a dor destrua completamente a capacidade de agir e de manter valores. O luto não é um obstáculo à lucidez. Ele é parte do custo de vínculos reais. Quem não sofre perdas significativas normalmente também não construiu relações profundas. O erro está em tentar eliminar o luto por meio de racionalizações precoces ou endurecimento artificial. Isso não produz dignidade. Produz repressão, que retorna mais tarde de forma desorganizada. A clareza estoica não busca suprimir emoções. Ela busca impedir que emoções se tornem tiranas. A dor existe, mas não governa todas as decisões. O sofrimento é reconhecido, mas não transformado em identidade. A vida continua exigindo respostas, mesmo quando algo foi perdido. A dignidade está exatamente nessa continuidade possível. A diferença entre sofrer com dignidade e colapsar está na preparação prévia. Quem viveu como se nada pudesse ser perdido tende a desmoronar quando algo é retirado. Quem aceitou previamente a instabilidade das coisas sofre, mas não se surpreende. A dor ainda dói, mas não parece absurda. Ela encontra um lugar compreensível dentro da experiência humana. O luto prolongado e destrutivo geralmente não vem apenas da perda. Ele vem da quebra de uma narrativa ilusória. A pessoa não perde apenas alguém ou algo. Ela perde a crença de que aquilo era garantido. Essa quebra simultânea é o que gera desorganização profunda. A preparação estoica atua para evitar essa dupla perda. Dignidade, nesse contexto, não significa conter lágrimas ou manter aparência de força. Significa preservar critérios internos, mesmo sob pressão emocional. Significa não abandonar completamente valores, compromissos e responsabilidades por causa da dor. Significa reconhecer sofrimento, sem permitir que ele apague tudo o que ainda existe. Há também um aspecto temporal importante. A dor exige tempo. Tentativas de acelerar artificialmente o luto costumam gerar bloqueios posteriores. A clareza não atropela o tempo psicológico. Ela apenas impede que o tempo seja desperdiçado em negação contínua. A pessoa sofre, mas não foge do fato de que a vida continua exigindo presença. A morte, quando integrada como limite, também reduz a tendência de dramatizar perdas inevitáveis como injustiças absolutas. Isso não elimina tristeza, mas reduz revolta estéril. A energia que seria gasta em resistência inútil pode ser usada para reorganizar a vida dentro das novas condições. A dignidade diante da perda se manifesta em pequenos gestos. Manter rotinas mínimas, honrar compromissos possíveis, cuidar do corpo mesmo quando a motivação caiu, falar com honestidade sobre a dor sem transformá-la em espetáculo. Essas ações não eliminam sofrimento, mas impedem que ele consuma toda a estrutura da vida. A dor existe, a perda é real. A dignidade não está em evitar isso, mas em atravessar sem abandonar completamente a própria direção. A clareza estoica não promete alívio rápido. Ela promete sustentação mínima, quando o chão parece instável. Enquanto a dor é negada, ela governa de forma subterrânea. Quando é reconhecida e enquadrada, ela perde parte do poder de desorganizar. E essa diferença define se a perda se transforma em ruptura definitiva ou em transição difícil, mas atravessável. A relação com o prazer muda radicalmente quando a finitude deixa de ser abstrata. Enquanto o tempo parece abundante, o prazer tende a ser usado como fuga. Ele serve para anestesiar desconfortos, adiar decisões e criar a sensação de que algo está sendo aproveitado, mesmo quando não está sendo construído. A morte desmonta essa função anestésica ao revelar o custo oculto desse uso do prazer. Prazer não é problema.
Fuga é: quando o prazer é usado para escapar de escolhas difíceis, ele cobra juros altos. O alívio é curto, o adiamento é longo. A mente aprende a recorrer ao prazer sempre que surge tensão, e com isso, evita enfrentar aquilo que realmente exige ação. A finitude expõe essa dinâmica porque reduz a tolerância a ciclos vazios. Quando o tempo é limitado, o prazer passa a ser avaliado pelo efeito que produz depois, não apenas durante. A pergunta muda de "isso é agradável agora" para "isso sustenta ou corrói minha capacidade de agir amanhã". Essa mudança não moraliza o prazer. Ela o torna criterioso. O prazer que restaura energia e presença se diferencia claramente do prazer que apenas anestesia. A finitude também redefine a noção de urgência. Em um cenário de tempo infinito imaginado, tudo pode ser tratado como urgente. A agenda se enche de demandas artificiais. A atenção se fragmenta. A mente vive em estado de corrida sem direção. Quando o tempo é reconhecido como escasso, a urgência falsa perde legitimidade. Nem tudo merece resposta imediata. Nem tudo precisa ser feito agora. Surge então a urgência verdadeira, aquela ligada a decisões que, se adiadas, acumulam custo real. Conversas que não se resolvem sozinhas. Ajustes de saúde que não se corrigem por vontade. Projetos que exigem início, não planejamento eterno. A morte atua como filtro entre essas duas urgências. Ela não acelera tudo. Ela desacelera o que não importa e pressiona o que não pode esperar. Essa distinção altera profundamente a rotina. Tarefas passam a ser escolhidas por impacto acumulado, não por ruído externo. Compromissos são avaliados pelo alinhamento com prioridades reais, não pela pressão social. O tempo deixa de ser preenchido automaticamente e passa a ser alocado conscientemente. A relação com o prazer também se torna mais intensa, não mais pobre. Quando o prazer deixa de ser fuga, ele se torna presença. Pequenos momentos ganham densidade porque não estão competindo com culpa silenciosa. O descanso se torna descanso de verdade quando não é usado para escapar de uma vida desalinhada. A finitude também reduz a compulsão por excesso. Excesso de estímulos, excesso de consumo, excesso de atividades. Esses excessos costumam surgir da tentativa de sentir algo constantemente para não encarar o vazio criado pela falta de direção. Quando a direção se torna mais clara, o excesso perde função. A urgência verdadeira não grita, ela pesa. Ela se manifesta como desconforto persistente diante de algo não resolvido. A finitude ensina a escutar esse peso, em vez de abafá-lo com pressa artificial. Isso exige tolerância ao desconforto, mas reduz desgaste a longo prazo. Nesse contexto, prazer e disciplina deixam de ser opostos. A disciplina protege o prazer que vale a pena. Ela impede que o tempo seja consumido por anestesia contínua. A finitude fornece o argumento final para essa proteção. Não há tempo suficiente para desperdiçar energia com o que não sustenta a vida. Esse ajuste não transforma a vida em ascetismo, ele a torna mais econômica, menos ruído, menos urgência falsa, menos prazer vazio, mais presença onde realmente importa. E essa economia só é possível quando o limite é levado a sério. Grande parte do comportamento humano é organizada pelo medo do julgamento alheio. Esse medo opera de forma silenciosa, contínua e socialmente recompensada. Ele raramente se apresenta como pânico explícito. Surge como cautela excessiva, adaptação constante, suavização de posições e abandono gradual de convicções. A morte desmonta esse sistema porque expõe um fato simples: a reputação não sobrevive ao fim. Enquanto a finitude é ignorada, a reputação ganha peso desproporcional. A mente passa a investir energia em manter imagens, administrar percepções e evitar desaprovação. Esse investimento parece racional porque produz recompensas imediatas: aceitação, pertencimento, estabilidade social. O custo real, porém, aparece mais tarde, na forma de vida conduzida por expectativas externas. O julgamento alheio cria um tipo específico de medo. Não é medo de punição física nem de perda material imediata. É medo de exclusão simbólica. A pessoa teme perder posição, status, reconhecimento.
Esse medo se infiltra nas decisões mais importantes. Escolhas de carreira, posicionamentos éticos, limites pessoais passam a ser moldados não pelo que é coerente, mas pelo que é aceitável. A morte atua aqui como dissolvente. Ela revela que toda reputação é temporária, que toda imagem é frágil, que toda aprovação depende de contextos que mudam. Quando esse dado é integrado, o medo social perde parte do poder coercitivo. Não desaparece completamente, mas deixa de ser argumento final. A coragem social não consiste em desafiar todos os julgamentos. Isso seria imprudência. Ela consiste em aceitar que alguns julgamentos são inevitáveis quando se vive de forma coerente. A morte ensina que tentar agradar a todos cobra um preço alto demais em um tempo limitado. A adaptação constante consome energia que poderia ser usada para construir algo mais sólido. Existe uma assimetria importante nesse processo. As pessoas tendem a superestimar o impacto duradouro do julgamento alheio e subestimar o impacto duradouro das próprias concessões. A mente lembra com clareza momentos de desaprovação pública, mas esquece lentamente as pequenas renúncias feitas para evitá-la. A finitude corrige essa assimetria ao tornar visível o custo acumulado dessas renúncias. A coragem social se manifesta em ações discretas. Dizer o que precisa ser dito mesmo quando não será popular. Estabelecer limites que geram desconforto momentâneo. Recusar papéis que exigem traição de valores internos. Essas ações não produzem aplausos imediatos. Elas produzem coerência interna. E a coerência, ao longo do tempo, reduz o ruído mental. A morte também reduz a necessidade de justificar constantemente escolhas pessoais. Quando o tempo é limitado, a explicação excessiva perde função. A pessoa passa a aceitar que nem todos compreenderão suas decisões. Essa aceitação não é arrogância, é economia psíquica. Explicar-se indefinidamente não muda convicções alheias e drena energia própria. O julgamento alheio perde ainda mais força quando se reconhece sua volatilidade. As mesmas pessoas que hoje desaprovam podem amanhã ignorar. As mesmas que hoje aplaudem podem amanhã criticar. Construir a vida com base nesse fluxo instável é estruturalmente frágil. A finitude expõe essa fragilidade sem precisar de argumento moral. A coragem social não elimina relações. Ela as seleciona. Relações sustentáveis sobrevivem à honestidade. Relações baseadas apenas em conveniência tendem a se desfazer quando limites aparecem. A morte torna esse processo mais rápido porque reduz a disposição para manter vínculos que exigem autoapagamento contínuo. A finitude não manda ignorar o mundo social. Ela manda escolher com mais cuidado quais julgamentos merecem atenção e quais podem ser deixados passar. Enquanto a reputação ocupa o centro, a vida gira em torno de manutenção de imagem. Quando a finitude desloca esse centro, a vida passa a girar em torno de coerência e ação. E essa mudança altera profundamente o modo como o indivíduo se posiciona no mundo. Depois que a morte deixa de ser abstração e passa a operar como limite, surge a necessidade de teste. Não um teste intelectual, mas um teste prático de clareza. Clareza que não se traduz em ação, não passa de organização mental temporária. O teste final consiste em submeter a vida real ao critério da finitude e observar o que não se sustenta. Esse teste não acontece em grandes declarações. Ele acontece em cortes pequenos e verificáveis. O primeiro movimento é identificar o que pode ser eliminado imediatamente sem comprometer a continuidade da vida. Compromissos que existem apenas por hábito. Obrigações assumidas por inércia. Atividades que consomem energia sem produzir avanço. A finitude torna visível o desperdício que antes parecia normal. O segundo movimento é identificar o que precisa ser enfrentado, não eliminado. Conflitos adiados, conversas evitadas, decisões mantidas em suspensão. A morte atua aqui como pressão silenciosa, não para criar urgência histérica, mas para tornar o adiamento insustentável. Quando o tempo é limitado, certos problemas deixam de ser opcionais. Eles exigem resposta, ainda que imperfeita. O terceiro movimento é identificar o que precisa ser reparado. Relações danificadas por silêncio prolongado.
acordos quebrados que nunca foram revistos, promessas feitas a si mesmo e abandonadas sem fechamento. A finitude não exige reparação total. Ela exige honestidade sobre o que ainda pode ser ajustado e sobre o que já não pode ser recuperado. Essa distinção evita a culpa difusa e direciona a energia. O quarto movimento é identificar o que precisa ser iniciado. Não grandes projetos idealizados, mas começos reais. Algo que coloque a vida em movimento coerente, um hábito estruturante, um trabalho iniciado de forma imperfeita, um posicionamento assumido. A morte reduz a tolerância ao planejamento infinito. Ela exige começo, não garantia. Cada um desses movimentos carrega custo explícito. Cortar gera perda de conforto. Enfrentar gera desconforto emocional. Reparar gera vulnerabilidade. Iniciar gera risco. O teste final não esconde esses custos. Ele os coloca à vista. A clareza surge quando a mente aceita pagar alguns custos para evitar um custo maior e mais difuso no futuro. Esse teste também revela autoenganações persistentes. A pessoa percebe onde continua negociando com o tempo, onde ainda acredita que poderá resolver depois sem pagar preço, onde ainda se esconde atrás de justificativas plausíveis. A finitude não acusa, ela apenas expõe. O importante nesse processo é a ordem. Não se enfrenta tudo ao mesmo tempo. Não se repara tudo de uma vez. Não se inicia tudo junto. A clareza não exige sobrecarga, ela exige sequência, um corte real, um enfrentamento necessário, uma reparação possível, um início concreto. Esse encadeamento mantém a mente funcional. O teste final não produz sensação de vitória. Ele produz sensação de alinhamento parcial. Sempre incompleto, sempre provisório. A vida não se resolve de uma vez. Ela se ajusta continuamente sob limite. A finitude garante apenas que esse ajuste não seja adiado indefinidamente. Quando esse teste é ignorado, a reflexão sobre a morte perde função. Ela vira discurso. Quando é aplicado, mesmo de forma imperfeita, a reflexão ganha peso. Ela se traduz em mudança observável de conduta. E essa mudança, por menor que seja, reduz o medo difuso que motivou todo o processo. A morte não entra na vida para diminuí-la, ela entra para concentrá-la. Tudo o que foi desenvolvido até aqui converge para esse ponto simples e exigente. Quando o fim é ignorado, a vida se espalha. Quando o fim é reconhecido, a vida se organiza. Não por moral, não por heroísmo, não por otimismo, mas por necessidade estrutural. A finitude não transforma a existência em algo leve. Ela a torna precisa. Retira excessos, expõe incoerências e reduz ilusões. Esse processo é desconfortável porque exige escolha. E escolher implica perder alternativas. A morte não cria essa perda. Ela apenas impede que a mente continue fingindo que ela não existe. Viver com clareza sob a finitude não significa viver pensando no fim. Significa viver pensando melhor no meio. O presente deixa de ser um intervalo entre distrações e passa a ser o único espaço real de ação. O passado não pode ser corrigido indefinidamente. O futuro não pode ser garantido. O agora ganha peso não por romantização, mas por exclusividade. A coragem que emerge desse reconhecimento não é grandiosa. Ela é discreta. Ela aparece em decisões pequenas feitas sem aplauso, em limites mantidos apesar de desconforto, em escolhas que não maximizam aprovação, mas preservam coerência. Essa coragem não chama a atenção, ela sustenta. A prioridade que surge não é uma lista idealizada, é um eixo. Família, vínculos reais, criação significativa, cuidado com o corpo, integridade interna. Esses elementos não competem por tempo infinito. Eles competem por tempo finito. A finitude resolve essa competição de forma silenciosa, sem discurso motivacional. O medo da morte, quando reconfigurado, perde o caráter paralisante. Ele se transforma em sinal, sinal de desalinhamento quando aparece, sinal de excesso quando retorna sem motivo claro. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser indicador, um alarme que aponta onde a vida está sendo vivida aquém do possível. A integração final não exige mudança radical imediata.
Ela exige um gesto concreto, uma conversa que não pode mais ser adiada, um corte que precisa ser feito, um compromisso assumido com risco conhecido, um início imperfeito, mas real. A morte concentra a vida exatamente nesse ponto de ação mínima necessária. Nada disso elimina sofrimento, incerteza ou perda. O que muda é a relação com esses elementos. Eles deixam de ser argumentos para a paralisia e passam a ser condições do jogo. A vida deixa de ser administrada como se fosse infinita e passa a ser conduzida como aquilo que é, limitada, exigente e, justamente por isso, valiosa. A finitude não reduz a vida. Ela retira o que não é vida. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.